Nesta madrugada, eu quero falar diretamente ao seu coração. Não foi por acaso que você chegou até aqui. Não foi coincidência. Foi Deus. Foi o Senhor quem preparou este momento para tocar a sua vida, acalmar a sua alma e trazer paz ao seu coração. Eu creio profundamente que Deus fala de maneiras que muitas vezes não conseguimos entender no primeiro instante. Às vezes, Ele usa o silêncio da noite. Às vezes, usa a inquietação do coração. E às vezes, usa uma palavra como esta, exatamente no momento em que você mais precisa. Antes de qualquer coisa, receba esta palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Nesta noite, eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Um vaso, uma voz usada por Deus para falar algo importante à sua vida. E eu sinto no meu espírito que esta mensagem não é para qualquer pessoa. Ela é para você. Sim, para você que tem carregado um peso que quase ninguém conhece. Para você que sorri por fora, mas por dentro luta batalhas silenciosas. Para você que muitas vezes é julgado por pessoas que nunca viveram um dia sequer do que você viveu. Há pessoas que olham para você e fazem julgamentos, criticam, apontam, falam sobre a sua vida. Mas elas não sabem da sua história. Não conhecem as lágrimas que você derramou em silêncio. Não conhecem as noites em que você chorou sozinho. Não conhecem as feridas que você carrega no coração. E sabe por que muitas delas te julgam? Porque nunca passaram nem por 10% do que você enfrentou. Se tivessem vivido metade do que você viveu, não teriam forças para permanecer em pé. Mas você permaneceu. Tropeçou sim. Caiu sim. Pensou em desistir, talvez muitas vezes. Mas Deus te sustentou. E foi a mão do Senhor que te levantou quando ninguém mais acreditava que você conseguiria continuar. Existe algo muito forte sobre a sua vida. Existe uma luz sobre você. Existe uma presença de Deus que incomoda pessoas que não conseguem entender o que o Senhor está fazendo. Muitas vezes, o problema não é algo que você fez. O problema é aquilo que você carrega. A luz de Deus na sua vida. A promessa. O propósito. A unção. Há pessoas que não gostam de você sem nem mesmo te conhecer de verdade. Criaram uma imagem ao seu respeito. Uma ideia. Uma opinião formada por inveja, por comentários, por pensamentos negativos. Mas eu quero te dizer algo nesta madrugada. Quem te conhece de verdade passa a te admirar, porque percebe que existe algo diferente em você. Existe um Deus poderoso te sustentando. Eu sei que estou falando com alguém que tem sonhos, alguém que ainda acredita nas promessas, alguém que mesmo ferido continua caminhando. Você não é uma pessoa que vive observando a vida dos outros. Você não perde tempo tentando controlar quem faz o quê. Você tem suas metas, seus objetivos, sua caminhada. Mas, infelizmente, existem pessoas cujo foco é você. Pessoas que querem saber onde você está, com quem você anda, o que está acontecendo na sua vida, se algo deu errado, se algo deu certo. E muitas vezes, elas não observam para torcer por você. Observam para tentar interferir, para alimentar pensamentos negativos, para desejar que algo não dê certo. E é exatamente sobre isso que eu preciso falar com você hoje. Existe uma realidade espiritual que muitas pessoas ignoram. O pensamento tem força, a intenção tem força. A energia emocional direcionada constantemente contra alguém pode gerar peso espiritual. Há pessoas que passam dias, semanas e até meses fixadas em pensamentos ruins sobre a vida de outra pessoa. Pensamentos como, eu quero que dê errado. Esse relacionamento não vai durar. Esse trabalho não vai prosperar. Esse projeto não vai continuar. São setas emocionais e espirituais lançadas diariamente. E se a pessoa que recebe essas setas não estiver coberta pela oração, pela fé e pela proteção de Deus, muitas coisas começam a pesar. Por isso, você precisa estar espiritualmente protegido. Você precisa estar em oração. Você precisa estar guardado. Porque nem toda batalha é visível. Nem toda guerra acontece no mundo físico. Existem guerras espirituais silenciosas.
Existem ataques invisíveis. Existem pensamentos malignos direcionados. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Toda seta lançada contra você será quebrada. Todo pensamento contrário cairá por terra. Toda palavra de derrota perderá a força. Toda inveja será neutralizada pelo poder de Deus. Porque maior é o que está com você do que tudo aquilo que se levanta contra a sua vida. E nesta madrugada, nós vamos nos apegar à palavra. Vamos nos esconder no lugar secreto do Altíssimo. Vamos entrar debaixo da proteção do Senhor. Porque existe um salmo que é escudo. Existe uma oração que quebra as setas do inimigo. Existe uma palavra que protege a mente, o corpo, a casa e a família. E essa palavra está no Salmo 91. Antes de continuarmos, eu quero que você declare no seu coração: todo pensamento contrário direcionado à minha vida cai por terra agora. Repita novamente com fé: todo pensamento contrário contra a minha vida cai por terra. Sinta a força dessa declaração, porque aquilo que é declarado com fé no mundo espiritual tem poder. Agora prepare o seu coração, respire fundo, acalme a sua alma e ouça esta oração como se fosse Deus falando diretamente com você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora. Ele te cobrirá com suas asas. Debaixo delas você estará seguro. A fidelidade do Senhor será o seu escudo. Você não temerá o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a destruição que assola ao meio-dia. Receba esta palavra: você não será atingido. O mal não prevalecerá. A inveja não vencerá. O medo não dominará a sua mente, porque Deus está guardando você. Deus está guardando a sua casa. Deus está guardando a sua família. Mesmo que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido, porque o Senhor deu ordem aos seus anjos ao seu respeito. Eles te guardarão em todos os teus caminhos. Você está protegido, você está coberto, você está guardado. Neste momento, eu quero que você tome posse desta palavra. Coloque a mão sobre o seu coração e declare com fé: eu estou guardado, eu estou protegido. Nenhum mal prevalecerá contra a minha vida. Receba isso no seu espírito, porque Deus não te trouxe até aqui para te deixar desamparado. O Senhor não permitiu que você chegasse a esta madrugada por acaso. Existe um propósito maior. Existe uma proteção divina sendo liberada sobre você agora. Talvez você tenha chegado aqui cansado, com a mente acelerada, com pensamentos que não te deixam dormir, com preocupações sobre a família, sobre o futuro, sobre as contas, sobre relacionamentos, sobre problemas que parecem não ter solução. Mas eu quero que você ouça esta verdade: Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Mesmo quando você não entende, mesmo quando o silêncio parece grande demais, Deus continua trabalhando. Há batalhas que você não precisa lutar sozinho. Há guerras que pertencem ao Senhor. E esta noite é uma dessas noites em que Deus te chama para descansar nele. Porque enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você repousa, o Senhor peleja por você. Enquanto você entrega, Deus move o invisível. Talvez existam pessoas tentando te atingir com palavras. Talvez existam pessoas desejando a sua queda. Talvez exista inveja ao seu redor. Talvez você tenha sentido um peso estranho nos últimos dias. Uma angústia sem explicação. Uma tristeza repentina. Um cansaço emocional fora do comum. Mas nesta noite, tudo isso começa a ser quebrado. Toda opressão espiritual. Todo pensamento contrário. Toda energia de derrota, toda palavra mal lançada. Tudo isso cai por terra agora em nome do Senhor, porque quando Deus se levanta, todo o mal precisa recuar. Quando a presença do Senhor entra, as trevas não resistem. Eu quero que você imagine neste momento a sua casa sendo coberta pela luz de Deus. Cada cômodo, cada porta, cada janela, cada pessoa que vive com você.
tudo sendo envolvido pela proteção do Altíssimo, os anjos do Senhor acampando ao redor, guardando sua mente, guardando seu sono, guardando sua família, guardando o seu futuro. E se existe algo que tem roubado a sua paz, entregue agora nas mãos de Deus. Não carregue sozinho. Não tente resolver tudo na força do braço. Entregue, solte, confie, porque o Deus que começou a obra na sua vida não vai abandoná-la no meio do caminho. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. O que Ele declarou sobre você, ninguém pode impedir. Talvez você tenha ouvido muitas vozes dizendo que não vai dar certo, que você não consegue, que já acabou, que não há mais saída. Mas a última palavra não vem das pessoas. A última palavra vem de Deus. E a palavra de Deus sobre a sua vida é de proteção, é de livramento, é de restauração, é de paz. Eu sinto no meu coração que existe alguém ouvindo esta oração que tem passado por uma luta muito intensa dentro da própria mente. Pensamentos negativos, medos, inseguranças, lembranças dolorosas. Talvez você esteja revivendo situações que te machucaram profundamente. Mas eu quero profetizar cura emocional sobre você. Que toda ferida da alma comece a ser tratada agora. Que toda lembrança que te aprisiona perca a força. Que todo trauma seja tocado pela mão restauradora do Senhor. Porque Deus não quer apenas te proteger por fora. Ele quer curar você por dentro. E às vezes a maior batalha não está no ambiente, está dentro do coração. Mas o Senhor conhece cada lágrima, cada silêncio, cada pensamento, cada noite mal dormida. E Ele está aqui, perto de você, mais perto do que você imagina. Talvez ninguém tenha percebido a sua dor, mas Deus percebeu. Talvez ninguém tenha visto a sua luta, mas Deus viu. Talvez ninguém saiba o que você tem enfrentado, mas Deus sabe. E é por isso que esta palavra chegou até você, para te lembrar que você não está sozinho. Nunca esteve, mesmo nos momentos em que tudo parecia escuro, mesmo nas noites mais difíceis, mesmo quando parecia que Deus estava em silêncio. Ele estava cuidando de você, te sustentando, te livrando de coisas que você nem chegou a perceber. Quantas vezes Deus já te guardou sem que você soubesse? Quantas vezes Ele desviou o mal do seu caminho? Quantas vezes o Senhor fechou portas que mais tarde você entenderia que eram armadilhas? O cuidado de Deus vai além do que os seus olhos conseguem ver. Por isso descanse, entregue, confie, porque esta noite será diferente. Você vai dormir em paz, você vai descansar, e quando amanhecer, você vai sentir uma leveza que só a presença de Deus pode trazer. Eu quero agora fazer uma oração final sobre a sua vida. Ore comigo em pensamento. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entrego diante de Ti esta vida, entrego esta mente, entrego este coração, entrego esta casa, entrego esta família. Que toda seta do inimigo seja quebrada, que todo pensamento maligno seja destruído, que toda inveja, toda opressão e toda palavra contrária caiam por terra agora. Cobre esta pessoa com o Teu sangue precioso. Guarda o seu sono, acalma a sua mente, fortalece o seu coração, renova as suas forças e faz nascer uma nova esperança dentro dela. Que a paz do Senhor invada este ambiente, que a luz do céu preencha este lugar e que esta noite seja marcada por livramento, cura e descanso. Em nome de Jesus. Amém. Se você recebeu esta palavra, declare com fé: eu tomo posse. E nunca se esqueça, você está debaixo da proteção do Altíssimo. Nada poderá te atingir sem a permissão de Deus. Durma em paz, porque o Senhor vela por você. Antes de encerrar esta oração, eu quero falar algo muito importante ao seu coração. Talvez hoje você tenha chegado até aqui sentindo que ninguém entende o que você está vivendo. Talvez você tenha passado o dia inteiro sendo forte para todo mundo, sorrindo, respondendo que está tudo bem, seguindo a rotina, mas por dentro, lutando uma batalha silenciosa. E sabe o que Deus quer te dizer nesta noite? Eu vi tudo. Eu vi as lágrimas que você escondeu.
Eu vi a dor que você não contou a ninguém. Eu vi o medo que tentou invadir a sua mente. Eu vi as noites em que você quase desistiu. Eu vi as vezes em que você achou que não conseguiria continuar. E ainda assim, você continuou. Porque a mão de Deus esteve sustentando você. Talvez você não perceba, mas existe uma força dentro de você que vem do céu. Não é apenas a sua força. É a força que Deus colocou na sua alma. É a graça do Senhor te mantendo de pé. É o Espírito Santo renovando você todos os dias. E eu creio que esta madrugada marca um novo começo. Uma nova estação. Uma nova fase na sua vida espiritual. O peso que estava sobre a sua mente começa a sair. A angústia começa a perder a força. A ansiedade começa a se acalmar. O coração começa a encontrar descanso. Porque Deus está tomando a frente. Eu sinto fortemente que o Senhor está visitando lares nesta noite, visitando quartos, visitando pessoas que estão ouvindo esta oração deitadas, talvez até com lágrimas nos olhos. E eu quero te dizer, não chore por aquilo que Deus já está resolvendo. Não se desespere por aquilo que o céu já colocou em movimento. Há respostas vindo, há portas se abrindo, há livramentos acontecendo, há milagres sendo preparados, mesmo que os seus olhos ainda não vejam. O invisível já começou a se mover. E talvez amanhã, quando você acordar, nada do lado de fora pareça diferente. Mas algo dentro de você estará transformado. Porque Deus primeiro muda por dentro, depois manifesta por fora. Primeiro Ele cura a alma, depois muda as circunstâncias. Primeiro Ele fortalece o coração, depois muda a história. Por isso, não desista, não pare, não abandone a oração. Não solte a mão de Deus, porque aquilo que você está vivendo hoje não define o seu destino final. É apenas uma fase, é apenas uma noite. E toda noite tem amanhecer. Toda dor tem cura. Toda luta tem um propósito. Toda lágrima tem uma resposta. Eu quero que você guarde esta palavra no coração. Deus está cuidando de você, mesmo em silêncio, mesmo na espera, mesmo no processo. Ele continua cuidando. E nesta noite, antes de dormir, entregue tudo nas mãos do Senhor. O problema que você não sabe resolver, a pessoa que te feriu, o medo do amanhã, a preocupação financeira, a luta familiar, o relacionamento, a saúde, entregue tudo, porque Deus sabe exatamente o que fazer. Agora eu quero deixar um convite especial para você. Se esta oração falou com o seu coração, se você sentiu a presença de Deus neste momento, fortaleça esta corrente de fé. Deixe o seu gostei. Inscreva-se no canal, porque aqui, todos os dias, existe uma palavra, uma oração e uma mensagem preparada para fortalecer a sua vida espiritual. E compartilhe esta oração com alguém que precisa dormir em paz esta noite. Talvez exista uma pessoa perto de você precisando exatamente desta palavra. Seja instrumento de Deus na vida dela. Envie esta oração, porque uma mensagem enviada no momento certo pode mudar uma vida inteira. E antes de você sair, eu quero te fazer um último convite espiritual. Se possível, coloque um despertador para alguns minutos mais cedo amanhã. Nem que seja apenas 5 minutos. Acorde e entregue o seu dia a Deus. Porque quem começa o dia com oração, caminha debaixo de proteção. Quem começa o dia buscando a Deus, anda com direção. E eu tenho certeza de que isso fará toda a diferença na sua vida. Agora, descanse. Respire fundo. Feche os olhos. E permita que a paz do Senhor envolva completamente o seu coração. Que a sua noite seja tranquila. Que o seu sono seja restaurador. Que os anjos do Senhor acampem ao redor da sua casa. E que amanhã você acorde renovado, fortalecido e cheio da presença de Deus. Que o Pai te abençoe. Que o Filho te proteja. Que o Espírito Santo te guarde. Durma em paz. Porque Deus está cuidando de tudo. Amém.